Fiel, neste vídeo eu vou te explicar a real situação referente ao goleiro Hugo Souza, tá? Vou te explicar detalhe por detalhe. O Corinthians vai comprar o goleiro? Corre o risco de perder o Hugo Souza? Corinthians joga amanhã diante do Vasco, sonhando com uma vaga na pré-Libertadores, tá, Fiel? Vou passar para vocês escalação, desfalques, tudo detalhado para você aqui agora neste vídeo. Cara, em relação ao impeachment do Corinthians, vai ter a votação dia 28, tá? Mas eu acredito muito que o Augusto Melo vai sair dessa por vários motivos que eu vou explicar para você aqui agora, tá, Fiel? Só que essa corte, essa renovação e transparência, esse pessoal devia ser impedido de entrar no Corinthians. Como que tem gente ainda que apoia essa gestão de Duílio? Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, tá? Você não vai pagar nada e vai ajudar muito a plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Certo, Fiel? Antes de começar esse vídeo, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês, porque é o seguinte, muitos comentários estão me perguntando referente ao Pix da Fiel aí, a vaquinha que a Gaviões da Fiel está fazendo para ajudar na quitação da arena. Quero falar para vocês que ainda não existe uma conta oficial para ser depositada esse Pix, tá, Fiel? Então qualquer conta que tiver agora, essa conta ela não é válida. Você provavelmente vai estar caindo em um golpe, tá? Espera aí sair nas principais redes, tá, Fiel? Espera sair na principal mídia, tá? Globo, Band, eles vão informar certinho para vocês. Aí, se for permitido, a gente divulga aqui no canal o Pix que a Gaviões aí estabelecer, que a Caixa Econômica Federal estabelecer para ajudar na quitação da arena. Mas, por enquanto, não existe absolutamente nada, tá, Fiel? Agora vamos seguir aqui com as informações. O Corinthians que joga amanhã às 4 horas da tarde diante do Vasco. Fiel, mesmo com os desfalques, tá? Corinthians, para você que não sabe, não terá Yuri Alberto, Memphis Depay, Félix Torres volta da seleção também com grau 2, tá, Fiel, de lesão na coxa direita, então também está fora da partida, tá, Fiel? O Corinthians tem totais condições de vencer o Vasco, mesmo com esses desfalques. Primeiro porque o Vasco não vem bem, tá? O Vasco vem aí com uma qualidade horrível, o time do Vasco, tá? Dá pra gente ganhar, estamos jogando dentro de casa. Obviamente que a falta do Memphis Depay e do Yuri Alberto, ela é sublime, né, cara? É uma falta que o Corinthians vai sentir muito, mas dá pra gente fazer um jogo legal dentro da Neoquímica Arena e dá pra gente vencer rumo aí a Libertadores. O Corinthians que deve entrar no gol com o Hugo Souza, que inclusive daqui a pouco eu já vou falar sobre o Hugo, tá? Na lateral, Mateuzinho, das duas laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. Nossa dupla de zaga deve ser André Ramalho e Gustavo Henrique, ou André Ramalho e Kaká, tá, Fiel? Aí a gente vem com André Carrilho, tá, no volante, Bidon, e também o Rodrigo Garro, tá, Fiel? Não podemos esquecer que o Corinthians pode entrar com o Alex Santana ou com o Charles também, compondo aí esse meio campo de 4, fazendo o losango que o Ramon Dias gosta de jogar, tá? E o nosso ataque, a gente com certeza deve ter aí Thales Magno e Romero, ou pode pintar a novidade com o Héctor Hernandes, tá, Fiel? Que devido às ausências de Yuri Alberto e Memphis Depay, Héctor Hernandes pode ganhar aí uma oportunidade. Eu acredito que o Pedro Raul está fora dessa lista de oportunidade porque ele não vem sendo relacionado nem para jogo nenhum. É um jogador que realmente não deu aí os frutos desejados pelo Augusto Melo, né? Porque um contrato de 4 anos, um cara ganhando 800 mil, não foi muito diferente com o Andrei Sanches fez com o Luan. Quando erra, a gente tem que criticar também, tá? Então, Fiel, Corinthians tem chance de vencer, tá jogando dentro de sua casa, tem totais condições de vencer um Vasco que também é frágil, não é um Vasco forte, mesmo com os desfalques, tá? É jogar com amor aí e continuar sendo aí Corinthians, tá, Fiel? Continuar aí com essa sequência boa de vitórias pra gente conseguir chegar lá, certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Agora aqui pra gente frisar mais o assunto sobre essa história de impeachment, o que eu quero trazer para vocês aqui, tá, Fiel? Uma coisa muito importante para vocês, tá? O Corinthians, dia 28, o Romeu Thoma Júnior, ele deu sequência no processo de impeachment. Em outras palavras, o Corinthians vai ter votação. Os conselheiros vão votar se querem que o Augusto Melo saia da presidência ou não, tá, Fiel? Se a maioria da votação for sim, aí vai para a votação dos sócios torcedores, que se também for sim,
aí o Augusto Melo deixa a presidência. O que me tranquiliza é a votação dos sócios torcedores, porque conselheiros, eles querem ficar lá mamando na teta, né, do Corinthians, né? Querem ficar sugando o Corinthians. Mas sócios torcedores, quem paga para ser sócio torcedor é porque gosta do Corinthians. E eu tenho certeza que os torcedores que gostam do Corinthians, porque sócio torcedor é torcedor, não é conselheiro. Os caras torcem mesmo. Os caras não perdem um jogo do Corinthians na televisão, vão no estádio. Não é porcaria de conselheiro, não. Sócios torcedores não é porcaria de conselheiro, tá? Sócios torcedores são torcedores que gostam do Corinthians. E eu tenho certeza que na hora que chegar na votação dos sócios torcedores, o Augusto Melo, eu tenho certeza que vai ter a maioria dos votos para não ser aí sofrido o impeachment, tá? Para que ele possa continuar na presidência do Corinthians. Porque se não fossem os sócios torcedores, acredito que no conselho ele também vai ter alguns votos a favor, mas ainda não é garantido, tá? A garantia mesmo, que eu acredito que não passa, é com a votação dos sócios torcedores, é o que dá para tranquilizar. Aí na nossa mente vem a seguinte pergunta, né, cara? O Duílio Monteiro Alves endividou o clube, o Duílio Monteiro Alves não honrava com salários dos jogadores, direitos de imagem, tudo atrasado, quem colocou tudo em dia foi o Augusto Melo. Duílio Monteiro Alves assinou confissões de dívida, nem vamos falar isso da época do André, estou falando da última gestão da renovação e transparência, tá? Fizeram o Corinthians de gato e sapato, empresários mandavam no Corinthians. Aliás, foram 16 anos de puro sofrimento, 16 anos de uma gestão que só sugou o Corinthians, não fez o Corinthians ir pra frente. O Augusto Melo, cara, em outras palavras, ele valorizou a camisa do Corinthians, ele trouxe patrocínios. A VaideBet, que é a que tá dando ruim no processo de impeachment, tinha um patrocínio altíssimo. A Esporte da Sorte paga muito bem ao Corinthians também, pouco mais aí de 309 milhões de reais, tá? Então, é uma valorização. É o Corinthians se restabelecendo no mercado também, porque hoje o Corinthians vai no mercado, ele tem mais confiança, diferente, tá, fiel, de antes, que você tinha que dar prestações, assinar 1000 cláusulas contratuais, se caso de atraso pagaria multas altíssimas, porque o Duílio Monteiro Alves deixou o Corinthians no mercado queimado. Nenhum clube queria vender jogador para o Corinthians ou fazer qualquer tipo de negociação, porque sabe que iria ter atrasos, tá, fiel. Todos os clubes têm atrasos, tá, fiel. Aí vão falar, mas o Corinthians deve Cuiabá, mas o Corinthians deve não sei quem. O Atlético Mineiro também deve Cuiabá, todos os times devem, fiel, mas dentro da normalidade diferente que era em excesso com o Duílio Monteiro Alves. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e a gente vai se atualizando aí com esse assunto do impeachment, tá? Agora, referente ao Hugo Souza, cara, eu tenho que ser bem sincero para vocês, a situação do Corinthians, ele corre o risco, sim, de perder o Hugo Souza, tá? Mas, corintianeiro, por quê? Como assim ele corre o risco de perder o Hugo Souza? Porque o Corinthians tem até o dia 30 para exercer a compra do goleiro, uma vez que o Flamengo não aceitou a garantia bancária, tá, fiel? O banco que o Corinthians arrumou para ser a sua fiadora, o Flamengo recusou. Em outras palavras, é o Flamengo dizendo, olha, Corinthians, para você eu só vendo à vista, ou na melhor das hipóteses, eu vendo para você dividido em 3 vezes, pagando a primeira prestação. Isso é uma hipótese, tá, fiel? Não sei se o Flamengo aceitaria isso. Mas hoje, a normalidade, o que o Flamengo aceitaria seria a compra à vista. Mas, corintianeiro, por que até o dia 30? Porque quando passar do dia 30, isso tem contrato, tá, fiel? O Hugo Souza, ele é, vamos dizer assim, uma carta no baralho para o mercado. Qualquer time pode ir lá e querer comprar o Hugo Souza, tá? Isso aí, qualquer time pode ir lá e querer comprar o Hugo Souza. Então, o Corinthians tem que resolver essa situação do Hugo Souza até o dia 30. Óbvio que a vontade do jogador, ela é muito importante, né? O Hugo Souza fala, não, eu quero ficar no Corinthians. Mesmo que ele seja comprado, ele tem que cumprir contrato de 1 ano com o Corinthians, tá, fiel? E o Corinthians aí pode chegar também no final desse contrato e ofertar e o Hugo Souza decidir. Só que tem muita polêmica, não é polêmica, tem muita, cara, vamos dizer assim, é muita burocracia no meio deste andamento. Então é mais fácil para o Corinthians comprar o Hugo Souza à vista para não correr riscos de perder o jogador, tá, fiel? Então, o Hugo Souza pode continuar saindo do Corinthians, mas existe risco? Então elimina o risco e compra o Hugo Souza, tá, fiel? Que hoje aí vai estar na casa dos 5 milhões de reais, 4,7 milhões de reais. Situação do transfer ban ainda continua no Corinthians, só que isso não impede o Corinthians de comprar o goleiro. Aí quando o Corinthians se acertar com o Balbuena, tá, fiel? Que também o Balbuena
o Corinthians está preparando essa situação para pagar parcelado o zagueiro. Aí quando essa situação se acertar, aí o Corinthians pode refazer o seu contrato, protegendo os seus direitos federativos, tá, fiel? Protegendo aí, fazendo um contrato bom para proteger o Hugo Souza de mercados fora e mercados do Brasil também. Mas a grande questão é, se corre o risco, vai lá e compra à vista. Não sei o que o Corinthians vai fazer. O Corinthians deve 2 bilhões e 300 mil, não é 4,7 milhões a mais que vai deixar o Corinthians no fundo do poço, tá, fiel? Então, o Corinthians tem que exercer a compra do Hugo Souza, porque a coisa mais difícil que tinha era substituir o Cássio. Apareceu o Carlos Miguel, que cuspiu na cara do Corinthians, né? Depois de um mês de titular, ele foi pro Nottingham Forest, nem quis saber de Corinthians. Então, o Corinthians estava na berlinda. Fiel, hoje, no Brasil, não é todos os times que tem goleiro bom, nem todos os times grandes, nem são todos os times grandes que tem goleiro bom. Então o Corinthians não pode perder o Hugo Souza, que caiu na graça da torcida e é um bom substituto para o goleiro Cássio. Certo, fiel? De tarde tem mais vídeo do Corintianeiro com mais informações. Quero agradecer demais a sua participação. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!